E aí, torcedor palmeirense, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Porco Raiz. Hoje é aquele vídeo da cabeça inchada, tentando trazer um pouco de equilíbrio emocional para vocês. Vou trazer nesse vídeo apenas o que está acontecendo depois do jogo de ontem, onde literalmente a gente afinou, quando eu digo não sou eu não, nem você torcedor, né? A comissão técnica afinou para um clássico da grandeza, que é o clássico Choque Rei, onde poderíamos ter afundado mais o São Paulo Futebol Clube, né? Um time que é nosso rival, tá? É nosso rival, é nosso inimigo, porque sabemos da história que envolve essa competição e esses dois clubes que infelizmente são vizinhos de muro, né? Enfim, vamos tentar trazer um pouco desse equilíbrio emocional. Já não fiz vídeo ontem para não trazer tanta porcaria para vocês, porque a cabeça da gente fica a milhão. Vamos tentar trazer um pouco daquilo que a gente conseguiu retirar, né, do jogo, da coletiva, da escalação, do momento do Palmeiras, da competição que temos aí para frente dia 27, tão importante. Então fica com a gente, tá legal? Vou pedir para você o seu like, a sua inscrição, porque estamos rumando aos 40 mil inscritos, torcedores. É pouco, né? É pouco, mas para mim é muito e reflete o seu ok para o trabalho que eu exerço aqui falando de Palmeiras e trazendo uma comunicação com você, torcedor, tá legal? Vamos pro vídeo. Torcedor, eu vou dividir esse vídeo em 3 etapas, tá legal? Primeiro eu vou falar do Marcão, sobre o que ele postou na rede social, o nosso ídolo, o nosso goleiro, tão querido Marcão. Depois eu vou falar sobre o que a Mancha postou em rede social e no final eu vou trazer as minhas considerações do que eu vi no jogo de ontem, da coletiva, enfim, de todo esse contexto, tá legal? Vamos começar falando então do Marcão. O Marcão postou em rede social, deixa eu ir pro lado que eu vou colocar aqui para vocês verem. Ele fez um post dizendo o seguinte: põe o time titular lá contra o Fortaleza, lá que é clássico, ou seja, ironizando, né, toda essa questão do Abel ter entrado com o time, digamos com o terceiro time, né, porque nem o time reserva ele colocou. Algumas peças reservas ele abdicou para colocar peças que não atuam literalmente, né? Mas isso a gente vai falar lá na frente. O Marcão disse também, ele disse o seguinte: todo o meu respeito a você, se dirigindo ao Abel Ferreira, mas você deu um clássico de presente ao rival e agradece, porque era para ter sido mais. Chamou uma responsa que não tinha necessidade. Palavras do Marcão. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o post da Mancha Verde, a nossa maior torcida organizada. A Mancha que tem uma representatividade enorme, que ocupa o nosso Gol Norte, todos vocês conhecem, não preciso ficar falando quem é a Mancha Verde, o tamanho daquilo que ela representa a nível de apoio ao Palmeiras, tá legal? No post do Instagram da Mancha Verde Oficial, eles disseram o seguinte: não vou ler tudo porque é muita coisa, vou colocar aqui do lado caso você se interesse em ler, tá legal? Clássico é história e história precisa ser respeitada, mas infelizmente nosso treinador ainda não entendeu essa receita. Clássico versus história versus rivalidade. Aí tem um texto longo lá embaixo, deixa eu achar aqui o que eu quero dizer para vocês. Aqui, Abel, é uma carta dirigida ao Abel. Abel, apoiamos o Palmeiras até o apito final. Nunca mais vire as costas e abandone o time que você escalou antes do término da partida, se referindo à questão do Abel ter se retirado antes do término do jogo. Abel saiu à francesa de fininha, e depois ele deu uma desculpa, eu julgo muito esfarrapada na sua coletiva, né? Uma desculpa de quem por um momento fala que tem e que preza e que visa o equilíbrio emocional, e ao mesmo momento ele próprio não utiliza aquilo que ele prega, que seria o equilíbrio emocional. Ele disse que se retirou porque ele tinha medo de tomar um cartão, porque ele não sabe o que ele iria fazer diante de tantas atrocidades que ele viu a nível de arbitragem dentro das 4 linhas. Mas aí a gente pergunta, né, Abel, você que prega tanto o equilíbrio emocional, por que você não utiliza em si próprio? Então, para mim, soou meio que uma desculpa esfarrapada. Vamos agora para o último tópico de hoje desse vídeo, que são as minhas considerações, é a minha opinião que eu quero levar para você. Vamos lá.
Vamos lá, torcedor, vou começar com as minhas considerações. A primeira, eu quero ser rápido, tá? Para não ficar deixando esse vídeo enorme e desnecessário, porque tanta gente já falou, né? Tantas mídias que nós temos por aí. E eu tenho certeza que você já foi em todas as mídias e já colheu a opinião de todo mundo. E faltava a minha que veio hoje, porque eu não tive condições, eu não tenho esse equilíbrio emocional que o Abel falou, para trazer um vídeo sereno depois de uma derrota, depois de uma escalação como a gente viu ontem. Primeiro vamos falar do Luiz Adriano. O Luiz Adriano não serve mais para vestir essa camisa aqui, ó, e para ter esse brasão aqui do lado esquerdo do peito, porque ele não representa o Palmeiras, é um cínico, é um cara que infelizmente não tem a menor condição de ser profissional de futebol nesse momento, tá? Pode ter sido num passado recente, num passado mais passado ainda, mas nesse momento, aliás, de uns meses para cá, não tem a menor condição de ser profissional de futebol, pelo menos nesse clube. Se ele sair para um outro clube e lá sim se identificar e resolver jogar futebol e resolver honrar o salário que ganha, ok, mas nesse momento aqui não serve, então, por favor, comissão técnica, presidência, diretoria, todo o staff do Palmeiras, não coloque mais esse cara para jogar. Esse cara não serve para o nosso clube. Vocês, por muito menos, deixaram na geladeira jogadores por ano, por 2 anos, por 3 anos. Por que não fazem o mesmo com o Luiz Adriano? Sejam homens. Batam na mesa e falem, aqui você não joga mais. Temos um contrato, vamos respeitar, mas aqui você não joga, tá? Eu acho que a questão do Luiz Adriano morre por aí. Agora vamos falar um pouquinho da escalação. Abel Ferreira é nosso técnico, ele tem todo o direito de escalar o time da maneira que ele quiser. Ele pode enfrentar o time A, B ou C da maneira que ele quiser. Como ele mesmo disse na coletiva, eu sou pago para tomar decisões e as tomo. Bacana, Abel Ferreira. Infelizmente, nós não temos hoje uma presidência, uma diretoria ativa que possa chegar em você como inferior hierárquico, ou seja, como empregado do clube e falar, olha, essa decisão de hoje, eu, diretoria, eu, presidente, vou tomar por você, ok? Eu te pago para tomar, mas eu hierarquicamente estou acima de você. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos um presidente como o Paulo Nobre, jamais nós entraríamos com um time reserva, um terceiro time, para encarar um choque rei. Jamais. Mas, como o Abel é um cara totalmente abandonado na Sociedade Esportiva Palmeiras, e já há muito tempo, né? Porque esta presidência não está com ele, não o abraça e não caminha com ele nessa jornada, ele está lá sozinho e o que ele pode falar? A resposta é essa, sou aqui, estou pago para tomar decisões e as tomo. E tomou errado, né? Não deveria ter tomado a decisão de entrar com o terceiro time no choque rei. Caramba, nós tínhamos que amassar o São Paulo. Depois que amassasse e tivesse o jogo controlado, aí sim, você poderia tirar os jogadores para descansá-los, né, em prol do dia 27, final da Libertadores, e aí sim colocar o segundo time, o terceiro time, os meninos da base, do sub-13, do sub-14, quem você quiser. Mas, inicialmente, você tinha que entrar, dar um calor no São Paulo, fazer 1, fazer 2, fazer 3 gols, e aí sim relaxar e administrar o jogo, pegar como direi, pegar a regra e colocar embaixo do braço para relaxar. Não foi o que você fez exatamente o contrário. Tomou uma decisão totalmente equivocada de entrar com o terceiro time, tomou um calor, tomou um gol, poderia ter entrado no segundo tempo já tentando utilizar 40 minutos restantes para reverter a situação, mas não. Você volta com o time, o mesmo time do primeiro tempo, deixa esse time jogar 25 minutos, toma mais um gol e aí então se arrepende da decisão tomada, se arrepende daquilo que fez, da cagada que fez, e aí começa a colocar, estou até atrapalhado, começa a colocar os jogadores titulares para ver se reverte a situação em 20 minutos finais. Aí não tem condição. Ele tomou o terceiro gol, né, senhor Abel Ferreira? Tomou o terceiro gol. E graças a um pinguinho em uma linha traçada pelo VAR, esse gol não foi considerado. Mas até aí, ó, já não tem mais. O que vale mesmo é a derrota, né? A vergonha de termos perdido esse choque rei, com todo o respeito que tenho ao time atual do São Paulo, um time que não faz jus ao time do Palmeiras atual. Nós temos muito mais elenco, muito mais time, muito mais qualificação tática e técnica do que o São Paulo deste momento. Então assim, Abel, você fez uma coisa muito feia, você errou de uma forma grotesca e essa responsabilidade de hoje você vai levar para o dia 27, porque quando você fala que tem um plano
nós palmeirenses julgamos que esse tal plano seja algo infalível, para que no dia 27 você obrigatoriamente traga uma vitória diante do Flamengo, que é um time perigosíssimo, que é um baita time cá para nós. É um baita time, tá certo? Tem peças com uma qualidade técnica enorme. Temos lá o Arrascaeta, que provavelmente vai jogar a final, enfim, o Bruno Henrique. Tantos, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, mas Abel, você com esse seu plano, você pega um saco de cimento, potencializa 10, bota nas costas e leva para o Uruguai no dia 27. Você não precisava disso, Abel. Era só você continuar numa boa sequência, dando moral para os jogadores, ganhando um choque rei que não estava difícil de ganhar, né? Mas você com o seu plano, né? Você com a sua teimosia, você se auto-sabota e coloca nas suas costas uma responsabilidade sem tamanho. Ontem o torcedor do Palmeiras apoiou. Ontem o torcedor do Palmeiras não gritou e não vaiou como fez em jogos anteriores. Mas sabe por quê, Abel Ferreira? Porque tá com o dia 27 na cabeça e quer te apoiar lá. Agora, se você perder lá, aí eu acho que vai ficar insustentável para você. Tudo que eu estou falando neste vídeo é com relação ao jogo de ontem. Eu não esqueci os 6 excelentes jogos que o Abel fez. Não, muito pelo contrário. Eu bato palmas pro Abel. Porque a minha crítica é, por que não continua fazendo? Porque de repente virou uma chave que não era o momento de se virar. Poupar é preciso, mas há maneiras de se poupar. E você, Abel Ferreira, poupou da maneira mais errada que na minha mente eu posso avaliar. Tá legal? É isso, torcedor. Não tem muito mais o que falar, né? Cabeça inchada, técnico fez besteira. Hoje, pra mim, Abel, ó, depois do jogo de ontem, levou para as costas dele muito cimento e vai ser complicado de ficar no Palmeiras se não trouxer a vitória no dia 27. Para que isso, gente? Você não é um coach, um grande administrador, né? Um grande gestor de elenco e de vestiário? Lamentável, Abel. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, avante palestra.